A filosofia contemporânea refere-se ao período da história da filosofia que se inicia após a Segunda Guerra Mundial e se estende até os dias de hoje. É caracterizada pela diversidade de temas, correntes e abordagens filosóficas, bem como pela interdisciplinaridade e diálogo com outras áreas do conhecimento. Então, a filosofia contemporânea ela é desenvolvida desde o final do século XVIII até os dias atuais. Foi na Revolução Francesa que é o marco inicial da chamada Idade Contemporânea, da qual a filosofia contemporânea faz parte. O período pós-revolução industrial é a grande parte marcada pelo desenvolvimento e consolidação do capitalismo. O período no qual a filosofia contemporânea emerge é marcado pelas mudanças, incertezas e dúvidas e novidades e medo. Tem seu êxodo rural, intensificação das disputas e conflitos entre proletariado e burguesia. O socialismo científico é uma teoria política e econômica que busca estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada dos meios de produção. Foi desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, como parte de sua crítica ao capitalismo e como uma alternativa ao sistema existente. Além da socialização dos meios de produção, o socialismo científico busca eliminar as desigualdades sociais, proporcionando igualdade de oportunidades, acesso igualitário aos recursos e serviços básicos, como educação, saúde e moradia. Também busca superar a alienação do trabalho, em que os trabalhadores são separados dos produtos de seu próprio trabalho e não têm controle sobre o processo de produção. O socialismo utópico foi um movimento intelectual e filosófico que surgiu no século XIX, como uma resposta às condições sociais e econômicas precárias resultantes da Revolução Industrial. Diferente do socialismo científico, que se baseava em análises econômicas e materialistas, o socialismo utópico buscava construir uma sociedade ideal através de reformas sociais e ideias utópicas. Os socialistas utópicos acreditavam que a desigualdade social e a exploração dos trabalhadores poderiam ser superadas através da criação de comunidades autossustentáveis e igualitárias. Eles propunham uma série de ideias inovadoras, como a abolição de propriedade privada, o compartilhamento dos meios de produção e a distribuição equitativa dos recursos. A filosofia contemporânea aborda questões relacionadas à existência humana, política, ética, tecnologia, ciência, linguagem, entre outros temas relevantes para a compreensão do mundo atual. Diferentes correntes filosóficas têm surgido nesse período, tais como o pós-modernismo, o pragmatismo, o existencialismo, a filosofia da mente, a filosofia da linguagem, a teoria crítica, entre outras. A filosofia contemporânea também recebeu influências de correntes importantes, como a da indústria cultural e a Escola de Frankfurt. A teoria crítica da Escola de Frankfurt, que analisou a indústria cultural e o surgimento da cultura rápida e voltada para o consumo imediato das massas, seu levantamento de ideias ou propostas críticas. Todos aqueles que eram integrantes da Escola de Frankfurt se dedicaram a construir teorias críticas contra o capitalismo e a atualizar as leituras sobre o marxismo, bem como existiam duas grandes linhas de pensamento que se estabeleceram durante essa época. A primeira delas era o marxismo, do filósofo alemão Karl Marx, que pregava a luta de classes, e a segunda, o existencialismo, do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que falava sobre a liberdade. Além disso, a filosofia contemporânea tem buscado dialogar com outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a literatura, a arte e a tecnologia, buscando uma compreensão mais ampla e integrada do mundo em que vivemos. Karl Marx foi um filósofo, economista, sociólogo, jornalista e revolucionário alemão. Nascido em Trier em 5 de maio de 1818 e falecido em Londres em 14 de março de 1883, ele é considerado uma das figuras mais importantes da história do pensamento ocidental e um dos fundadores da teoria social moderna. Marx estudou Direito, Filosofia e História nas universidades de Bonn e Berlim e, posteriormente, trabalhou como jornalista e editor em vários jornais radicais e socialistas, na Alemanha e na França.
Ele também participou ativamente dos movimentos políticos e revolucionários de seu tempo, como a Liga dos Comunistas, que ele ajudou a fundar em 1847. A obra mais conhecida de Marx é O Capital, que ele começou a escrever em 1857 e publicou apenas o primeiro volume em 1867. Nessa obra, ele apresentou uma análise crítica do capitalismo e desenvolveu a teoria do materialismo histórico, que postula que as condições materiais e econômicas de uma sociedade determinam sua organização social, política e cultural. Marx também desenvolveu a teoria da luta de classes, que sugere que a história humana é caracterizada pela luta entre classes sociais em conflito e que a revolução proletária seria a única forma de alcançar uma sociedade justa e igualitária. Suas ideias influenciaram profundamente a política, a economia, a filosofia e a sociologia do século XX e inspiraram movimentos socialistas e comunistas em todo o mundo. Jean Paul foi um filósofo, escritor e crítico francês que nasceu, viveu e morreu na cidade de Paris. É conhecido como precursor do existencialismo ateu por acreditar que a existência não é pensada previamente. Sua frase existencialista mais famosa é: "A existência precede a essência", que em outras palavras quer mostrar que primeiro se existe e depois se busca a essência dessa existência. Para Sartre, a condição da existência humana é apenas existir. E existir é se angustiar pela falta da essência e excesso da liberdade da vida. Estamos condenados a ser livres e essa liberdade reage à humanidade. Os humanos não têm capacidade de se definir, eles não se limitam a um só significado e essência como os objetos. A ideia dialética da liberdade é a estrutura ontológica que condena o ser a agir, baseando-se na seguinte frase: existir é uma constante mutante livre de sentidos, pois existir é ser algo e não ser essa coisa ao mesmo tempo, por acertar a constante mudança do sentido. Martin Heidegger foi um filósofo alemão do século XX, conhecido por suas contribuições para a fenomenologia e o existencialismo, onde busca compreender o sentido do ser humano e o seu relacionamento com o mundo. Heidegger nasceu em 1889 na Alemanha, onde uma das ideias principais de Heidegger é a noção de ser mundo, onde ele argumenta que o ser humano não é uma entidade isolada, mas está sempre imerso em um contexto cultural, histórico e social. Outro conceito importante na vida de Heidegger foi na questão do ser para a morte, onde ele argumenta que a consciência da morte nos leva a uma reflexão sobre a nossa própria vida e nos confronta com a questão do sentido e propósito da existência. Heidegger também tem uma frase muito importante, que ele diz onde somente um Deus pode nos salvar. Ao citar Deus, Heidegger não está se referindo necessariamente a uma entidade religiosa, mas sim a uma força transcendental que pode fornecer uma orientação e o sentido para a nossa vida. Vale lembrar também que a vida e o pensamento de Heidegger foram marcados por sua associação com o regime nazista, na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Essa ligação levou muitas críticas à sua obra e gerou debate sobre a relação entre seu pensamento filosófico e sua posição política. Para quem não sabe, o nazismo foi uma ideologia política e um movimento surgido na Alemanha liderado por Adolf Hitler, baseado em princípios nacionalistas, racistas e autoritários. O nazismo buscava estabelecer um estado totalitário, controlado pelo partido nazista, que exaltava a supremacia da raça ariana e promovia a perseguição e discriminação de grupos considerados indesejáveis, como judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência.
Sou conhecido como Engel, nascido em 1770. Fui um filósofo alemão, idealista, e que abriu novos campos de estudo da história, como direito e arte, entre outros. Através dos meus postulamentos, me empenhei em considerar a relação do pensamento com o mundo externo, buscando uma forma de superar a dicotomia posta pela subjetividade moderna entre o sujeito e o objetivo. Sempre se transformando ao longo do tempo. E segundo Hegel, a mentalidade é a própria realidade. Isso significa que se a mentalidade for alterada, a realidade também será. Um ponto importante sobre essa mentalidade é que Hegel vai chamá-la de espírito, e cada época teria um espírito próprio, o qual Hegel denomina Zeitgeist, ou espírito do tempo. Segundo Hegel, a transformação da mentalidade ou do espírito ocorre por meio da dialética, e basicamente é a contradição ou confronto de ideias. Então, é por meio do confronto de ideias que o conhecimento a respeito do mundo vai se alterando, e à medida que o conhecimento se altera, o processo histórico vai sendo elaborado. Segundo Hegel, esse conhecimento está sempre se modificando para melhor. Nada que está ao nosso redor tem valor por si só. Isso é o idealismo. É a percepção de que a realidade é constituída pelas nossas ideias. Por exemplo, você sabe que a cadeira é feita para se sentar, mas a finalidade da cadeira poderia ser alterada com o passar dos anos. Por exemplo, tornando-se um objeto apenas decorativo ou com a finalidade de colocar outros objetos em cima. Outro exemplo é uma cruz, que nos remete ao cristianismo, mas uma sociedade que desconhece o cristianismo poderia ver uma cruz como um símbolo qualquer, ou até mesmo com outro significado. Temos filósofos brasileiros em que mantém o pensamento da filosofia contemporânea, como por exemplo a Marilena Chauí, que traz uma perspectiva crítica sobre a política, a cultura e a sociedade. Ela faz uma análise crítica engajada que contribui para a compreensão dos desafios enfrentados na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Temos também o famoso Mário Sérgio Cortella, onde ele promove reflexões sobre a ética, a educação, o trabalho, onde ele estimula uma consciência crítica nos indivíduos, incentivando a reflexão sobre o sentido da vida e a importância da formação humana. Há também a Djamila Ribeiro, que ela é uma filósofa e escritora que se dedica à reflexão sobre questões de gênero e raça, onde suas obras abordam o racismo, machismo e outras formas de opressão, buscando promover uma reflexão crítica sobre a desigualdade e os desafios enfrentados pelas minorias sociais na sociedade contemporânea. Por fim, a filosofia contemporânea também tem se debruçado sobre questões éticas e ambientais urgentes. Os filósofos contemporâneos enfrentam desafios morais complexos relacionados à tecnologia, à inteligência artificial, à bioética e à sustentabilidade ambiental. Eles procuram desenvolver novas perspectivas e abordagens éticas para lidar com essas questões, considerando as consequências de longo prazo de nossas ações e buscando orientar nossas escolhas em direções a um futuro mais ético e sustentável. Em suma, a filosofia contemporânea é um campo rico e diversificado que reflete a complexidade de um mundo em que vivemos. Por meio de uma abordagem pluralista e interdisciplinar e engajada, os filósofos contemporâneos buscam compreender e transformar as condições humanas, contribuindo para um diálogo crítico e enriquecedor sobre questões fundamentais da existência da sociedade e do nosso papel ao